Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo filme nigeriano da Netflix, né? Mais um filme nigeriano que chega na plataforma, que no caso se chama A Lição de Moremi. Bom pessoal, como eu disse aqui na introdução, esse é mais uma produção, né, de Nollywood, que é o cinema, né, nigeriano, a segunda maior indústria de cinema do mundo, no caso de quantidade. Já tinha tido recentemente um filme nigeriano na Netflix que tinha chamado bastante atenção, que o pessoal tinha assistido, e agora aqui a gente vem para esse novo filme, que no caso ele tem uma temática muito importante, e é uma temática que está em alta atualmente no Brasil por motivo muito infeliz. Porém, primeiro vamos dar aquela breve sinopse primeiro, para depois adentrar nesses pontos. Sendo assim, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque isso me ajuda muito a fazer o canal crescer aqui, né? Vocês me ajudam o canal crescer, a gente cresce juntos, mas também me incentiva a continuar fazendo vídeos sobre literatura, cinema, mangás, animes, HQs e também sobre escrita. Então é isso, vamos começar. Aqui, em A Lição de Moremi, a gente vai acompanhar exatamente a personagem Moremi, que é a nossa protagonista. No caso, ela é uma pós-graduanda, está fazendo mestrado numa universidade lá na Nigéria, e é aquela pessoa que é meio prodígio. Ela tem apenas 21 anos e já está no mestrado, é uma pessoa super inteligente, super carismática, e o filme ele vai ter uma estrutura narrativa muito interessante, que ele parte de um certo ponto do filme. No início a gente não sabe exatamente qual a linha cronológica, porque ela vai se mesclando, mas depois fica bem claro que a gente vai acompanhar o presente do filme, e a partir dos momentos dos relatos dos personagens, a gente vai acompanhar o que aconteceu no passado deles. E qual que é a temática aqui que é tão importante, como eu falei? No caso, a gente vai ter o confronto da Moremi, que é essa estudante, com o professor Lucien, que, no caso aqui, ela acabou denunciando o Lucien perante o comitê da universidade por causa de uma tentativa de abuso, uma tentativa de violência sexual contra ela. Sendo assim, a gente vai acompanhar então todo esse julgamento perante o comitê, e a partir do depoimento deles, o que eles vão falando ali, o filme vai cortando para o passado, fazendo uma espécie de flashback bem grande para poder mostrar o que aconteceu, e a gente vai então contrapondo aqui com o que foi dito. Mas eu não vou falar mais do que isso para não estragar a experiência de vocês. Agora eu quero adentrar em alguns pontos que eu acho importantes aqui na obra. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que ressaltar é o fato que essa história ela é baseada em fatos reais, e quando eu digo baseada, eu não posso dar certeza exatamente se foi um caso específico, que é esse caso da Moremi, se ela realmente existiu, ou qual é que foi da história dela na vida real, ou se foi vários casos. Eu digo isso porque até onde eu pesquisei, acabei não encontrando muita coisa. O filme é baseado numa reportagem da BBC que colocou jornalistas de forma apaisana, por assim dizer, infiltrados dentro das universidades, exatamente para poder escandalizar essas coisas que aconteciam, que é a violência sexual, o abuso por parte dos professores com as alunas, principalmente acabando subornando elas, por assim dizer, falando que se você não fizer tal coisa, eu não vou aprovar o seu mestrado, não vou aprovar a sua tese, eu não vou te dar nota XYZ para você passar de ano. Então acabavam, por exemplo, fazendo uma pressão psicológica, fazendo todo um joguete para poder conseguir o que eles queriam. Então essa reportagem da BBC acabou abordando isso, e esse filme trouxe isso à tona. Por isso que eu digo que eu não sei se a reportagem foi exatamente sobre um caso só, ou se foram vários casos no qual o filme aqui se baseou em todos eles para trazer essa história. Porém, independente disso, é uma coisa muito importante de se dizer, porque como eu falei, infelizmente, a gente está tendo aqui no Brasil o caso lá da influenciadora, que teve toda a questão do crime culposo que foi que inocentou o agressor dela. Aqui eu estou evitando falar algumas palavras, nome e tudo. Primeiro, para não expor a vítima tanto quanto ela já está sendo exposta na mídia. O rosto e o nome dela está sendo jogado de forma escandalosa. A gente tem que pensar como que essa menina vai sair na rua hoje em dia, por exemplo, na padaria, sem que as pessoas fiquem encarando ela. E também algumas outras palavras, estou usando aqui violência sexual, por exemplo, para o YouTube acabar não cortando o alcance desse vídeo, mas acho que vocês estão conseguindo entender bem onde eu quero chegar. Então, por tudo isso, não só por esse caso especificamente, mas por tantos outros que acontecem, esse é um filme extremamente necessário por sua temática. É uma temática muito importante, até inclusive nesse âmbito de universidade, porque eu vou dar um exemplo que quando eu fiz faculdade, apesar de não ter conhecido ninguém necessariamente ter passado por um abuso com o professor,
E a gente escutava histórias, inclusive histórias sempre que vinham dos mesmos professores. Sempre eram dois, três, que a gente sempre escutava histórias que tinham acontecido no passado ou algo assim, de realmente professores que acabavam cometendo algum tipo de abuso sexual ou algo do tipo com alunas. É uma coisa muito comum, seja na Nigéria, seja no Brasil, seja em tantos lugares, porque isso faz parte de uma cultura de violência sexual, de uma sociedade que é baseada no machismo, que acaba sempre trazendo esses problemas à tona. Então, por isso que é muito importante se conversar sobre, porque afinal, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de coisa não pode ser negada e esse tipo de coisa tem que ser combatida. Inclusive, é um filme muito importante, até mesmo para os homens assistirem, terem consciência um pouco mais do assunto, terem um pouco mais de empatia para essas questões, porque ali durante o filme, uma das coisas que ficam bem explícitas é a forma como o Lucien usa, né, do seu cargo maior, porque ele é um professor, que ele tem PhD, é um cara super respeitado internacionalmente, como ele usa tudo isso para dar credibilidade ao fato dele, ao fato não, desculpa, a narrativa dele, contrariando, né, os fatos que aconteceram, enquanto a Moremi fica ali numa posição um pouco menor, digamos assim, na hierarquia, tendo que sustentar a versão dela, e o comitê acaba muitas vezes tendendo para o lado dele de forma totalmente errônea, não protegendo a vítima, coisas que acontecem. Então é algo que faz com que a gente coloque a mão um pouco na consciência e tente entender todo o medo e todo o sofrimento que as mulheres passam dia a dia e como a gente tem que tentar fazer isso menos comum, tentar combater e tentar fazer o mundo de uma forma melhor, inclusive se discutindo o assunto como esse filme se propõe. Então, a maior coisa importante aqui desse filme é realmente essa temática, mas no filme não se sustenta apenas nisso, porque ele é um filme como um todo, como obra, um filme muito bom. Tem algumas coisinhas que acabam falhando, mas no geral ele tem grandes méritos. Essa questão da narrativa intercalando o presente com o passado funciona muito bem, porque a gente acaba ali fazendo uma dicotomia com o personagem do Lucien no presente, como ele é um mentiroso, a gente vê ele falando coisas que não correspondem com o passado, e ao mesmo tempo a gente vê no passado toda a forma como ele, digamos assim, se aproximou da sua vítima, fazendo uma coisa bem realista, por assim dizer, porque muitas vezes quando a gente para pensar em casos de violência sexual ou de algum homicídio bárbaro, qualquer coisa do tipo, a gente sempre pensa de uma forma como se aquele agressor fosse uma pessoa maléfica, um super vilão de filme, de herói ou algo do tipo, mas não. Muitas vezes essas pessoas são pessoas super inteligentes, pessoas que se fazem ao público assim, uma pessoa que tem uma moral elevada, uma ética muito boa, mas que na verdade são lobos em peles de cordeiro. E aqui o filme consegue contrapor isso bastante, a partir do momento que a gente vê ele mentindo no presente e vê como ele parecia ser um cara legal lá atrás, mas na verdade a gente sabe a verdade, que ele é um abusador. Então o filme, em questão de estrutura, faz um excelente trabalho. Em questão de duração, o filme é um filme longo, tem 2 horas e meia, mas eu não acho que ele se arrasta. Ele vai, na verdade, com calma, tentando mostrar aos poucos como a relação da personagem, né, da Moremi e do Lucien vai se estabelecendo, e principalmente como as pessoas aos seus redores vão lidando com isso, muitos olhando com desconfiança para ela, falando, nossa, por que ela tem tanto interesse nesse professor tudo, sendo que ela era apenas uma garota ali tentando fazer a sua tese ser aprovada, apenas uma pessoa sendo gentil, apenas uma pessoa sendo educada. E também a gente vai ter aqui toda uma narrativa envolvendo personagens secundários que é importante. O namorado da Moremi, uma outra amiga dela que se vira as costas para ela. Enfim, a gente tem bastante núcleos interessantes aqui. Os efeitos que eu falei, acho que estão vinculados principalmente quando o filme acaba abusando um pouco de alguns clichês. Tem uma parte específica que assim, é coisinha bem pequena, mas acaba deixando aquela cena cafona, que é uma cena onde tem uma luta de karatê, porque tem um dos personagens que luta karatê que acaba abusando de alguns efeitos sonoros que deixam o filme um pouco cafona, como eu falei, mas é coisa pequena, coisa de 2 minutos num filme de 2 horas e meia. E no final do filme eu achei que o filme acabou, digamos assim, não acreditando tanto na inteligência do espectador, já que ele acaba usando de alguns flashbacks muito explicativos, sendo que o filme, como ele é um filme relativamente lento, um filme que dá tempo, a gente consegue absorver muito bem os fatos que estão acontecendo. Então aqueles flashbacks no final é uma forma de tentar lembrar o espectador o que aconteceu, mas não é necessário, porque se você está engajado no filme, você consegue entender muito bem o que aconteceu até chegar ali no final. Dito isso, ainda tem que ressaltar a questão das atuações. A atriz que faz a Moremi é excelente, a gente vê toda a indignação e raiva dela, ela querendo trazer a verdade à tona, ao mesmo tempo com medo de não poder prosseguir com seus estudos, de ser julgada pela sociedade ao redor. Assim como do Lucien, como eu falei, é um cara que, eu não vou exaltar, obviamente, as atitudes do personagem, porque são atitudes
deploráveis, mas o cara como ator atua muito bem, porque ele consegue fazer essa dicotomia de um mentiroso com um cara boa pinta. E também tem que dar um grande destaque aqui para a trilha sonora, que vem puxando essa trilha, né, africana, não só nigeriana especificamente, mas realmente tem músicas de outros países, até porque o filme tem um momento que vai para Senegal, e acaba sendo uma trilha sonora muito agradável, que condiz muito ali com o que está acontecendo, tem momentos mais tensos, mas também tem momentos de mais diversão, mais leveza. Inclusive, falando de leveza, eu acho que o filme, apesar de tratar de um tema super sério, ele não é algo muito explícito, ele não é algo que acaba apelando em cima do tema, pelo contrário, ele trata o tema com responsabilidade. Sendo assim, assistam A Lição de Moremi, um excelente filme nigeriano na Netflix, um drama muito importante, com uma temática muito importante nos dias atuais, infelizmente, porque afinal a gente gostaria que coisas assim acontecessem cada vez menos. Enfim, era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta e compartilha se possível, porque isso me ajuda muito, faz o resenha de minuto crescer na plataforma. Além disso, deixando aqui na descrição o link para minhas redes sociais, me sigam lá para a gente trocar uma ideia, tem o link para o Telegram, onde eu sempre aviso que sai vídeo, assim vocês não dependem de algoritmo, e o link para meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer, eu vou ficar muito grato, beleza? É isso então, eu espero vocês no próximo vídeo, fique bem, até a próxima e tchau, tchau!